Vocês têm problema de relacionamento? Este é o canal do Liberdade Sistêmica e eu sou Priscila Silvestrelli. No vídeo anterior eu falei para vocês fazerem aí uma listinha, né? Escreverem algumas coisas aí, trazendo a autopercepção de algumas crenças e visão, né? Em alguns setores da vida de vocês, do que é importante para vocês olhar nesse momento. E uma coisa que é muito importante é relacionamento. Essa é a base do nosso aprendizado e da nossa evolução. Se você não sabe se relacionar nos inúmeros ambientes que nós convivemos, você não consegue subir os degraus da vida. E o que isso quer dizer? Começa na família de base. Qual é a primeira pessoa que a gente se relaciona? Com a mãe. É a primeira pessoa que nós temos esta relação. Então, dependendo de como foi este relacionamento, é exatamente isso que você projeta no seu relacionamento afetivo na vida. E a segunda pessoa que você se relacionou foi com o seu pai. Então, estas duas pessoas, o seu pai e a sua mãe, são determinantes nas projeções que nós fazemos nas nossas relações no mundo, na vida, nas amizades, no trabalho. Então, nós projetamos não só no relacionamento afetivo, mas também projetamos no trabalho, no nosso líder, né, no nosso chefe. A primeira pessoa que nós temos contato de trabalho, provavelmente a gente transfira para essa pessoa todas as nossas questões familiares. E geralmente dá problema, porque nós estamos iniciando a nossa vida, então nós ainda estamos com aquelas informações instaladas na nossa mente primária, na mente inconsciente, na nossa mente de sobrevivência, e essas informações estão atreladas exatamente à sua construção na vida, que não tem a ver necessariamente com um processo ainda de maturidade. Você vai para a vida e você vai construir o seu processo de amadurecimento nas suas relações, amizades, trabalho, relacionamento afetivo. É aí que vai vir para você o trampolim, o incentivo para você buscar o autoconhecimento. São aqueles conflitos, né? Confrontos não, porque é importante confrontar, mas os conflitos que vierem vão impulsionar a buscar conhecimento para ajustar aquelas relações. Então veja o que eu acabei de trazer. Neste momento das relações, onde você estava lá, você e o seu ambiente, era um local seguro aparentemente, você trouxe essas informações de base e aí você vai para a vida. No momento que você vai para a vida, você já está no momento escolar, mais ou menos 7 anos, né? Então, você já começa a aprender a ler, a escrever, vem mais informações e você começa a interagir com outras pessoas que não é só o seu pai, a sua mãe, tem amiguinhos, tem professores, enfim, começam as suas relações e começam alguns conflitos. Esses conflitos vão moldar também o teu emocional. Então, quando crianças, ainda estamos imersos naquelas consciências da família de base. Mas em algum momento, quando você já está apto a trabalhar, você já vai poder por si só escolher se você vai desenvolver novas consciências que te levam a ter novos comportamentos ou manter aquelas informações de base. Geralmente, manter não é o melhor caminho, porque você ainda está reativo demais às relações. Então, emocionalmente, quando vem aquela situação, aquela relação que se apresenta, fatalmente vai fazer com que você acesse alguma questão emocional interna. Então, você atrai uma situação para si
para lidar com aquilo, justamente para você ajustar este emocional que foi construído apenas para que sobrevivesse nesse primeiro momento de vida. Então, percebendo as suas relações, como você se relaciona e como você recebe o comportamento das pessoas, como isso te afeta, você começa também um processo de autopercepção. Veja que no vídeo anterior, essa foi a chave do teu processo de início, de iniciar o teu autoconhecimento. Mas ele vai para todo sempre, que é aprender a se autoperceber. Então você vai perceber como você é reativo emocionalmente. Então, o que você sente, como o seu corpo reage, se você tem algum impulso, você vai começar a prestar atenção na tua reação. Então, se você ainda está muito reativo nas relações, seja familiar, seja no trabalho, com amigos, namorado, marido, é porque você ainda está acessando muito estas informações da mente primária. Seria necessário que você se abrisse de fato a um processo de autoconhecimento. Lá no outro vídeo eu pergunto se vocês estão realmente abertos a se conhecer. Por quê? Quando a gente entra nesse caminho, nós nos deparamos com as nossas sombras. E não é fácil. Com a nossa dualidade. Então, todos nós temos uma luz invisível, inerente a todos nós. Assim como temos sombras, o que chamamos de sombras dentro da dualidade, que na verdade é o verdadeiro impulsionador para a tua evolução. Por quê? Ter a coragem de olhar para as nossas mazelas, as nossas perebas internas, para o que não é tão bonito em nós, é o que vai fazer você fazer uma escolha de que caminho você quer seguir. Ou seja, você pode pegar um papel nesse momento e escrever quem eu sou ou quem eu estou nesse momento e quem eu quero ser. Você vai entendendo os seus gostos, a sua visão de vida, e ela vai mudar muito no seu processo de autoconhecimento. Então, mantenha a tua mente aberta, flexível, a sempre ter novas ideias. Pode ser que hoje eu tenha uma opinião formada sobre algo e amanhã eu mude. Então, na medida que você tenha uma abertura para o conhecimento aplicado a você, é onde você vai finalmente, na fase adulta, moldando a sua real personalidade. É um processo de individuação, diria Carl Jung, né? Um psicólogo renomado. Então, é um processo de individuação. O que é isso? Você, inicialmente, é metade seu pai, metade a sua mãe. Ou seja, o seu emocional está moldado a essas consciências, que não é você. Este não é você. Esta é a pessoa que se construiu ao longo destes anos no seu período de sobrevivência. Agora, na vida adulta, você está de verdade formando uma nova personalidade. Então, você vai entender o que você realmente gosta. Eu vou dar um exemplo muito comum em consultório que as pessoas trazem para mim sobre sexualidade. Muitas vezes a mulher ou até mesmo o homem, por conta das consciências vindas do pai ou da mãe para a mulher ou do pai para o homem, né, não gosta muito de sexo, ou o sexo ele não é sagrado, ele é algo promíscuo, não sei. São consciências vindas do pai ou da mãe em algum momento. Uma traição que houve no relacionamento dos pais, então a mãe abomina a parte sexual e isso passa para você como algo ruim, pesaroso, doído, que te dá inclusive medo. Ou você ouviu em algum momento do seu pai brigando com a sua mãe, se você é mulher, que se essa menina engravidar, a culpa seria da sua mãe. Então você tem medo, né, de se expor sexualmente, aquilo virou um tabu para você. Então,
é moldado isso em você, mas isso não é seu. De repente você ama sexo, você gosta da tua sexualidade, você gostaria de ter a liberdade de se sentir livre para desenvolver essa sexualidade, mas você ainda está vivendo estas consciências. Então, perceba, este é o processo de individuação. É onde, quando você vai para os relacionamentos, você molda o que você gostaria de ser, de fato, ou quem você é de fato. Você vai trazer o quê? Uma parte intuitiva sua, a tua personalidade real. Então, se há uma crença, né? Você foi construído de maneira a pensar que você não pode ter amigos, você não pode confiar em ninguém, somente na família. Então, de repente, você não tem na vida adulta uma rede de apoio. Veja que é extremamente importante na vida adulta termos amizades sólidas, pessoas que possamos contar, uma verdadeira rede de apoio. Ambientes onde nós vamos crescer junto com essas pessoas. São pessoas, essa rede de apoio é como se fosse a família que você constrói no mundo, que são esses amigos, são essas pessoas que vão caminhar com você. E quando você verdadeiramente precisar de ajuda, elas vão estar lá e você vai estar lá para essas pessoas. É uma troca. Então você vai para o mundo e você precisa construir esta rede de apoio. Mas se você tem uma crença de que você não pode confiar em ninguém a não ser na família, você não sai do teu seio familiar. Você muitas vezes fica ali servindo a tua família para sempre, o resto da vida. Numa visão sistêmica, se você não entra no seu processo de individuação da sua mãe e do seu pai, como adulto, você fica atrelada às consciências de base e fatalmente vai ter problemas ou na tua relação de casal, ou no trabalho, ou de saúde. Então, compreenda, até mesmo de relacionamento com as pessoas, né, na tua comunicação. Então, compreenda que não é excluir o seu pai ou a sua mãe da sua vida, mas é um outro momento. A sua família não é mais o seu pai e sua mãe. Na verdade, nunca foi. Você faz parte da família deles, que eles construíram. Você vai construir a sua família. Então, com um namorado, uma namorada que se torne marido, mulher, né? A família se forma com os filhos, né? Se não é só um relacionamento, né? Então, se você vai decidir se você vai ter filhos, se não vai. E as pessoas que vão construir esse caminho com você, que tem mesmos objetivos, mesmos pensamentos, mesmos valores, né? Então, é uma nova construção. E esses valores que você vai construir na vida pode ser muito diferente dos valores de base, que são os valores que moveram a época, a história dos seus pais, que não é a sua. Então, este é o processo de individuação. Então, se você compreende isso, você vai saindo de casa. Muitas vezes a gente tem lá 50 anos, estamos casados, mas não saímos ainda desse seio familiar de dentro da casa dos nossos pais. Por quê? Porque você não fez o seu processo de individuação. Então, você sente culpa ao tentar fazê-lo, como se estivesse traindo uma consciência a qual você é leal. E, na verdade, numa visão sistêmica, a grande consciência que te leva a honrar estas consciências de base, sem ser desleal, é você, de fato, confrontar, sem conflitos. Confrontar é você se posicionar, é diferente de brigar, né? Você aprender a confrontar estas consciências de base olhando para o seu caminho. Então, a tua construção, o teu sucesso com o relacionamento, família, ou no teu trabalho, as tuas construções, o teu sucesso na vida é o que vai honrar essa família. Porque não é para continuar exatamente o que era, já foi feito, aquela consciência já foi utilizada, é para você subir um degrau. É para isso que as gerações vai nascendo mais pessoas num sistema, para que evolua. A grande função de um sistema familiar
né, as gerações, é evoluir aquelas consciências. Então, o velho, né, o velho que eu digo é o que veio antes, permanece através do novo. É levado o legado através do novo, ou seja, todo aquele esforço e aquelas consciências, elas foram extremamente úteis para que você se tornasse quem você é hoje, para que você construísse um novo legado para deixar. Então aí vem o quê? Uma outra postura, que é o de humildade com tudo isso, onde você se torna pequeno a tudo como foi. Mas Priscila, e se foram consciências horríveis dos meus pais? Enquanto você estiver nessa postura de julgamento da sua família, a tua vida não vinga. Existe uma lei sistêmica da hierarquia que fala sobre isso. E eu não estou dizendo aqui, sem um processo e sem estarmos num local seguro, que você precisa aceitar tudo da forma que é. Não, você precisa realmente... Aí é que você precisa realmente buscar um terapeuta, fazer uma terapia sistêmica, utilizar de ferramentas como, por exemplo, as constelações, mas no momento oportuno, com muita sabedoria, com uma indicação de um profissional, para que te oriente e você vá lapidando em você, aos poucos, este emocional, diluindo estes conteúdos em relação a essas histórias anteriores. Olha como é importante trabalhar tudo isso em você, esses conteúdos de base em nós. Senão, vamos permanecer reativos à vida. Então, a gente vai se tornar medroso. Num ambiente de trabalho, você não tolera nada de ninguém. Você não consegue ser resiliente, não consegue evoluir e muito menos amadurecer. Então, essa é a dica. A gente vem do nosso ambiente de base, então nós vamos para a vida e a primeira coisa que nos leva a evoluir, nos traz essa dinâmica para nos impulsionar à evolução, são os relacionamentos. Então, no final das contas, vocês vão compreendendo essa evolução espiritual e que vai nos levar sempre a um caminho do amor. Gratidão por hoje, não percam os próximos vídeos.